E o podcast Deu Jazz hoje recebe um dos grandes atores da dramaturgia brasileira. Porém, antes, nós falamos para Full Jazz by Slaviero Hotel. Esse hotel fica em Curitiba, no bairro do Batel. É um dos hotéis mais interessantes do Brasil porque ele tem uma temática totalmente voltada no jazz. Quando vocês entram já no hall principal do hotel, ali na televisão passam vídeos, shows de Nina Simone, Art Pepper, Chet Baker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, tanta gente interessante. Tem um bar incrível onde vocês podem jantar todos os dias ou curtirem os shows de jazz que acontecem de quinta-feira, sábado e às vezes de terça-feira, domingo, com músicos brasileiros e também músicos internacionais. Nas paredes do hotel, nos corredores e dentro do quarto, Thelonious Monk, vocês podem se deparar com tanta gente incrível, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, é incrível. Fica na Siqueira Peixoto, número 1297, no bairro do Batel, em Curitiba. Reservas, slavierohotéis.com.br, Fujais by Slaviero Hotéis. Aqui, quase um ano com Deu Jazz. A gente quer agradecer muito a Suzy e toda a equipe que estão nos apoiando aqui no nosso podcast. Nosso segundo apoiador e patrocinador, que tem também nos dado bastante alegrias, é o Panutrir, de Sapopema, interior do Paraná, ali pertinho de Londrina, de Maringá. O slogan é o que a gente precisa quando pensamos em uma boa alimentação. Pães com muito sabor, maciez e com menos conservantes. Os pães são deliciosos, podemos falar porque provamos. Quem veio aqui no podcast e levou, adorou, né? O nosso parceiro, o Celso Fratesques e a Carlos Machado vieram aqui, a Carol Godoy, o Munir Canã, eles adoraram. Eu acho que o Giuseppe vai adorar também, já dando spoiler aqui. A Panutrir Panificação atua em todo o Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Sabor e bem-estar devem encontrar-se para entregar um produto de qualidade ao consumidor, rico em nutrientes, baixo uso de conservantes, como eu falei, e fermentação natural. Panutrir é versatilidade e qualidade para o dia a dia. E agora, sem mais delongas, temos muita honra, muita alegria em receber um dos grandes atores do Brasil, teatro, cinema, televisão, também é escritor, também é jornalista. Giuseppe Oristani. Muito obrigado. Ô, querido, é um prazer estar aqui com vocês, cara. conversar com o teu pessoal e conversar um pouco sobre a vida, né? Falar sobre arte, né? Isso, A isso. gente está num momento onde temos ali as redes sociais, onde as pessoas conseguem aparecer um pouco, os artistas não precisam mais ficar presos a veículos de comunicação, mas se discute, sobretudo, a essência da arte, a essência da humanidade, enquanto como que a gente pode ser totalmente transparente, totalmente artístico e cultural num palco. Isso é insubstituível, né, Giuseppe? Eu acho que o teatro é 54 anos de insubstituível. carreira, meu Deus. 54 anos. 54 anos. Comecei muito novinho e é um prazer para mim estar aqui fazendo esse meu monólogo sobre o Guimarães Rosa, que me diverte muito, me agrada muito e me desafia muito também, porque Guimarães Rosa é um dos grandes nomes da literatura brasileira, da literatura mundial e merece ser homenageado. É verdade, tu tá com um espetáculo aqui no Espaço 373, que tu já fez na noite anterior, hoje tem de novo, né, que é o Por Isso. Menor de Ausência, que revive o escritor Guimarães Rosa. Isso. Peça retrata os últimos anos de vida do autor, né? Ele escreveu Grande Sertão Veredas, vocês sabem, 59 anos ele morreu, 3 dias depois de assumir a cadeira de número 2 na Academia Brasileira de Literatura. Isso. Quando é que tu teve o primeiro contato com Guimarães? Eu tive o primeiro contato com Lá! Guimarães Rosa no colégio, né? E curtiu? Tive muita dificuldade. Ainda hoje, ler Guimarães Rosa não é uma coisa exatamente fácil, não. A gente precisa insistir, porque vale muito a pena. Na hora que você pega o jeitão que o cara escreve, você viaja num mundo nunca antes visto, porque o cara é sensacional, vale a pena mesmo. E a peça tem um pouco desse desafio, que é o jeito como ele escrevia e o jeito como ele falava, ele era um erudito, né? Então, mas apesar disso, era um cara que jamais esqueceu a sua origem humilde de uma cidadezinha pequenininha, Cordisburgo, no interior de Minas Gerais.
era um cara muito curioso, poliglota, médico, embaixador, e segundo os próprios netos dele que assistiram à peça e que de alguma maneira fazem parte do espetáculo, eles me disseram que o que eu faço no palco é muito parecido com o que o avô deles era, um tanto divertidinho e um cara até um pouquinho esquisito, o Guimarães Rosa era. Era sensacional, é legal fazer isso. Antes da gente dar uma boa destrinchada sobre a tua carreira, eu queria saber sobre esse momento marcante que foi 2022, aonde tu pensa em fazer esse monólogo, aonde tu escreve um livro e aonde tu completa 50 anos de carreira. Assim, para fazer 2 projetos que demandam muito tempo, imagino eu que tu começou a refletir e pensar isso um tempo antes ou foi mesmo ou foi de Não, vereda, tipo comecei a pensar um tempo antes e comecei a pensar: "Poxa, eu vou fazer 50 anos de carreira". É tempo pra caramba, né, meu? É muito tempo. Aí eu pensei: "Poxa, acho que eu vou escrever um livrinho contando umas histórias". E queria fazer um monólogo, porque apesar de ter feito dezenas de espetáculos, eu nunca tinha feito um monólogo e achava que poderia ser um desafio interessante. Então o livrinho foi nem muito difícil de escrever, porque eu não tenho nenhuma pretensão literária, então o livrinho ele tem um tom assim de conversa. É como se eu tivesse sentado aqui nesse podcast com você, então a linguagem do livro é quase que uma linguagem falada, onde eu conto histórias que eu contei a vida inteira e que construí a vida inteira nos camarins dos teatros, nos camarins das televisões, coisas que foram acontecendo ao longo da vida e que ficaram marcadas para mim, e que quando você encontra com os amigos e começa a falar, e aquela vez que aconteceu isso comigo, foi assim, a gente acaba contando muitas vezes a mesma história. E são muitas dessas histórias que ficaram marcadas e que não tem absolutamente nada de muito importante, mas que ficaram marcadas na minha vida, que eu conto nesse livro, em assim, num clima de conversa, entendeu? Então não é longe de ser alta literatura, é uma coisa conversada mesmo. Então quem vai ler o livro, a ideia que eu tenho é que a pessoa quase que ouça a minha voz contando aquelas histórias. E aí resolvi fazer um monólogo e comecei a pensar que monólogo faria. E como eu trabalho muito com o Neco, o Ernesto Piccolo, que é um grande amigo e diretor de alguns espetáculos que eu já fiz, eu de vez em quando me deparava com um monólogo e falava: "Neco, o que que você acha disso? E disso, o que que você acha? E esse outro?" Ele falou e aí ele me falou: "O que que você acha desse?" E me mostrou esse. E aí eu achei ele interessante por diversos motivos. Primeiro, por ser Guimarães Rosa. Segundo, porque é um desafio para ator muito grande, porque esse texto exigiu de mim uma preparação e um treinamento técnico enquanto ator para conseguir fazer com que aquele texto ficasse claro para quem estivesse assistindo e que o pessoal conseguisse acompanhar alguém contando a sua própria história, só que com esse linguajar do Guimarães Rosa, que não é necessariamente um jeito fácil de falar e, portanto, não é um jeito fácil de fazer para o público. Mas, felizmente, eu acho que eu encontrei uma maneira de fazer isso com a ajuda do Neco, que as pessoas passam a esquecer e acompanhar a história, eh, com naturalidade, e as pessoas se divertem, se emocionam e ficam curiosas com a história incrível desse cidadão. Tu acha que tem um comparativo como se escutássemos alguém da nova geração, por exemplo, escutasse um Johnny Alf ou uma Elisete Cardoso ou um primeiro vestígio de bossa nova, Pode ser, tem alguma coisa tem assim? uma coisa assim, mas tem uma coisa assim, mas é um pouquinho é um pouquinho diferente, porque o que o Guimarães Rosa faz, ele inaugura uma nova língua portuguesa, porque o que a gente tem
de língua portuguesa é o que nós herdamos de Portugal, que vieram para cá e a gente passou a falar esse português. O que Guimarães Rosa faz? Ele vai para o Brasil mais profundo, lá para dentro do Brasil, onde ele encontra essa mistura entre o português que os portugueses falavam, que acabou sendo misturada com o tupi-guarani, Certo. que acabou sendo misturada com as línguas indígenas todas, e de onde ele inventa e ele ouve das pessoas que moravam nesse Brasil, porque o Guimarães Rosa ele foi embaixador a partir de um determinado momento e ele trabalhou durante muito tempo como chefe do serviço de demarcação de fronteiras. Então, ele ia para esse Brasil remoto, junto com uma equipe, demarcando as fronteiras entre os estados, entre as cidades, essas coisas todas. Só que o pessoal reclamava muito dele, porque diz que todo mundo trabalhava e ele ficava conversando com os camponeses, com o ribeirinho, com as pessoas que estavam passando nos cavalos. Ele falou, o Rosa não trabalha. E o Juscelino falava assim, deixa o Rosa conversar. Porque o que ele estava fazendo era um grande estudo sobre a maneira como esse Brasil profundo pensava e como expressava o seu pensamento. Então, ele descobriu palavras novas, que algumas ele aprendeu naquela região, outras eu julgo que ele tem inventado mesmo. Por exemplo? Por exemplo, tem uma coisa que ele jamais disse o que significaria. Tem um momento na peça que ele faz um brinde e diz assim, Evanira. Aí perguntam para ele, o que significa Evanira? Ele falou assim, jamais direi. Talvez faz parte do personagem. Então, quando a gente lê Guimarães Rosa, a gente não tem que necessariamente buscar entender absolutamente tudo. Muitas das coisas que ele fala entram na gente pela sonoridade, Sim. Você está entendendo? Uhum. É muito louco. O Guimarães Rosa fez um trabalho muito louco. Ele dizia que, quando estava escrevendo O Grande Sertão Veredas, ele sentia vontade de gritar enquanto estava escrevendo, de dançar, ele ficava louco. Pedro Bial, que viu o espetáculo, disse assim, Giuseppe, você disse que ele queria gritar, dançar, ele rolava nu pelo chão enquanto escrevia. Ele disse que ele enlouqueceu quando escreveu o livro, ficou malucaço, assim, de uma coisa interna que aconteceu nele enquanto escrevia esse livro. Ele escreveu O Grande Sertão Veredas em 7 meses e finalizou, segundo ele diz, em 3 dias sem comer e 2 noites sem dormir, tanto que ele ficava tomado por aquele universo. É muito interessante a gente ver o processo de criação de um artista. E ele era interessante, o Guimarães Rosa. Tu disse que ele foi lá no mais profundo do Brasil, né? Para saber um pouco mais de como as pessoas estavam conversando, o que as pessoas... O jeito, né, de cada um, que nós somos diferentes, nós somos um país que tem dimensões continentais. Mas e tu, quando começa a viajar com o teatro e ver outros Brasis, diferente daquele teu tecido geográfico, social, que tu tinhas, seja em São Paulo, onde tu nasceu, ou no Rio de Janeiro, onde tu já está há mais de 30 anos. Quando que tu começa a te encantar com esse Brasil totalmente diferente, rico e plural, através da arte e da cultura? Olha, eu ao longo desses anos todos viajei, inclusive o Rio Grande do Sul é um dos lugares onde eu mais estive. Eu conheço o Rio Grande do Sul, muitas cidades do Rio Grande do Sul. Conheço Piratini, inclusive. Piratini foi a primeira capital do Rio Grande do Sul. Primeira capital farroupilha, né? isso. E lugares onde eu não fiquei como estou ficando em Porto Alegre agora, 2 dias. Eu passava 40 dias em cada cidade dessa, gravando Ana Raia e Zé Trovão. Claro, foi lá. Nós fomos para Santa Rosa, fomos para Piratini, Caxias. A gente foi para um monte de lugares. Te pilchou?
Hã? Tu colocou, botou um lenço, Não, boa, não, 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 é que chimarrão, chimarrão, chimarrão sim, claro que sim. churrasco, Muito, muito. E conheço muito do interior do Rio Grande do Sul. Já fiz cinema aqui, já fiz cinema em Erechim, já fui para São José do Norte, que fica do outro lado da Lagoa dos Patos, depois de Rio ou de Rio Grande. Grande, é. Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um lugar que tem uma cultura muito própria e muito particular. Cada estado brasileiro tem a sua história e um desenvolvimento cultural que é influenciado também pelas imigrações que se estabeleceram no lugar, né? Então, eh, a gente percebe que cada região tem uma peculiaridade. Somos todos Brasil, mas cada região tem a sua personalidade, eh, as suas curiosidades, a sua cultura culinária. Então, é bonito a gente vivenciar e sentir saudade. Às vezes fala assim, né? Eu estou comendo esse churrasco aqui, mas puxa vida, aquele costelão gaúcho é duro. Se é, né, aquilo que eu queria estar comendo agora, entendeu? Quer dizer, a gente sente mesmo eh, essas peculiaridades de cada Brasil, nesse imenso Brasil que a gente vive, e é bonito que a gente continue cultivando isso, assim como a gente deve cultivar esses grandes personagens que a gente tem, não só artista, não é só uma coisa da literatura ou atores, nada disso, mas os grandes médicos que nós tivemos, os grandes engenheiros, os arquitetos que nós tivemos, gente que colaboraram muito para a cultura brasileira e que a gente precisa manter vivo para que novas pessoas desse mesmo naipe continuem aparecendo e enriquecendo cada vez mais a nossa cultura, porque ao longo desses anos todos eu fico cada vez mais convencido que um país que não valoriza a sua cultura está fadado ao fracasso, porque tudo que a gente faz é cultura. Isso que está acontecendo aqui é cultura. O que a gente come é cultura. O costelão gaúcho é cultura. O chimarrão é cultura. Tudo a bombacha é cultura, tudo é Tudo é cultura, cultura. tudo é cultura, tudo que a gente faz é cultura. E as pessoas têm uma ideia de cultura como se fosse uma coisa supérflua, sem saber que tudo o que ela faz é cultura. Isso ilustra bem isso que você está perguntando das peculiaridades de cada região. O que é cultura aqui não é... O chimarrão não é cultura de Belém do Pará. Belém do Pará tem uma coisa que é da cultura própria do Belém do Pará. E tanto o chimarrão quanto a cultura própria do Belém do Pará fazem parte da cultura brasileira e tudo isso precisa ser preservado. Porque se a gente não valorizar a nossa cultura, a gente vai minguando enquanto sociedade, sabe? Ó, que bonito saber esse teu ponto de vista, que ele vai totalmente de encontro ao que esse podcast tenta promover. Em primeiro lugar, a gente vai falar de cultura. E aí vamos trazer os personagens para que eles ilustrem com aquilo que eles vivenciaram. Nossa, esse foi um relato, um dos mais incríveis que já passaram por aqui. Giuseppe, curiosidade. Quando tu começa a tua carreira de ator pré-adolescente, Sítio do Pica-Pau Amarelo no teatro, eu gostaria de saber como é que aparece a oportunidade e em que momento, ali dos teus 14, 15, 16, 17 anos, tu não sai desse trilho de ser um ator, ou tu chegou a pensar em fazer outra coisa. Mas, por exemplo, é muito diferente de uma pessoa que com 12, 13 anos gosta de cantar e até os 18 muitas coisas mudam, muitas incertezas aparecem, talvez uma pressão da família, para realmente se consolidar numa carreira artística depois dos 20. Tu foi linear nesse desejo. Fui, mas é preciso antes explicar que eu sou de uma família de imigrantes italianos, gente muito simples, meu pai operário, minha mãe dona de casa, e na minha casa eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, e na minha casa a trajetória da vida era o seguinte: em vias de completar 14 anos, a gente fazia o curso de datilografia,
fazia 14 anos, mudava a escola para de noite e passava a trabalhar aos 14 anos. Começava a trabalhar das 8 às 5, trabalhar normal. Fiz do mesmo jeito, exatamente. Entrei no curso da datilografia e comecei a trabalhar antes dos 14 anos, o que deu até uma dificuldade, porque era proibido trabalhar antes dos 14. Meu irmão, meu pai teve que ir lá assinar um papel dizendo que ele autorizava que eu trabalhasse e tal. E eu fui trabalhar numa empresa de artefatos de borracha, que fazia sola de sapato e que fazia também balões de bexiga, balão de gás. E eu estava trabalhando lá há uns 15 dias, eu trabalhava como auxiliar de almoxarifado. Menina. Aí o cara falou, menina, vem cá, leva essa mulher aí para pegar a encomenda dela lá não sei aonde. Aí eu fui andando na frente, a mulher foi atrás de mim, ela tinha ido buscar uma caixa de balão de gás de bexiga que ela ia usar no lançamento de uma peça infantil que ela faria no Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo. E eu estou andando na frente e a mulher andando atrás de mim falou, menino, eu virei para trás e falei assim, você já pensou em fazer teatro? Eu não tinha ideia. Eu tinha ido ao teatro uma vez na vida, porque o meu colégio foi num programa infantil na TV Bandeirantes, sortearam 2 ingressos de uma peça infantil, eu ganhei. Aí meu pai me levou para assistir. Foi a única coisa que eu tinha ido no teatro, era isso aí. Eu falei, não. Ela escreveu com lápis de olho num papelzinho e falou assim, pensa nisso, se você quiser me telefona. Eu guardei aquele papelzinho no bolso, passou um dia, 2, 3, falei, será que eu ligo? Será que eu não ligo? Aí liguei. Ela falou, vem aqui então, vamos ler um negócio aqui, mas vem com o seu pai. Primeiro porque eu trabalhava durante o dia, né? E ela morava num lugar em São Paulo que só tinha bordel. O prédio dela era só o apartamento dela que não era. O apartamento dela era recheado de cenário, não sei o quê. Meu pai foi comigo de noite. Meu pai foi legal comigo. Tu cumpriu o expediente e foi lá à noite. Fomos lá, faltei na escola, fomos lá à noite e ela me deu um texto, ela fazia a Emília, e ela pediu que eu lesse o Pedrinho. Mas acontece que, nessa altura, eu sempre fui muito tímido, eu adorava ler. Então, eu conhecia Monteiro Lobato inteiro, já tinha lido tudo com 13 anos. Já tinha lido Júlio Verne inteiro, não só os 5 clássicos, mas isso talvez já estivesse dentro de mim, mas eu não fazia ideia. Eu subia num pé de abacateiro e ficava lendo Júlio Verne. Com 12 anos, meu irmão me deu 5 clássicos, depois eu descobri que na biblioteca da escola tinha os outros 20 livros do Júlio Verne. Eu li todos, então eu lia muito bem e conhecia o Sítio do Pica-Pau Amarelo de trás para frente. Eu li muito bem. Ela me oferecia, ela falou, quanto você ganha no emprego? Eu falei lá, 150 cruzeiro. Ela falou assim, eu te pago 150 cruzeiro. Quer trabalhar comigo? Eu falei, vou conversar com meu pai, depois eu te ligo. Aí nós voltamos. Ele falou, você quer ir? Vai. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar durante o dia, eu saía do trabalho, eu ia ensaiar no centro da cidade e depois ia para a escola. O que acontecia? Comecei a faltar na escola. Um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, das duas uma, ou eu trabalho ou eu faço teatro. Porque eu estou faltando muito na escola. Ele falou, não, faltar na escola fora de cogitação. Se você quiser fazer isso, sai do trabalho e faz. Trabalhei naquele emprego, não deu um mês. Os caras ficaram putos, porque deu um trabalho para me contratar e não deu nem um mês que eu trabalhei lá. Eu saí. Falou para eles os motivos? Eu falei, eu vou sair que eu vou fazer teatro. E eles? O cara ficou puto comigo, não quis nem saber o que eu ia fazer. Ficou puto e eu saí. Eu nunca mais fiz outra coisa na minha vida. E dizer para você que foi fácil, não foi, mas fluiu.
fluiu. Eu nunca mais... Uma coisa eu fui fazendo outra coisa, depois fui fazendo outra coisa. Tanto que eu nem estreei fazendo o Pedrinho do Sítio de Pica-Pau Amarelo. Eu estava ensaiando para estrear quando estreou essa peça que ela foi comprar os balões de gás lá, que se chamava A Menina que Viu o Brasil Nascer, que quem fazia era a Lucélia Santos, e quem fazia a peça também era o Ney Matogrosso, que fazia o José Bonifácio. Olha, Ney Matogrosso vendia as calças para comprar um lanche. Pouco antes, em 72, meses depois, os Secos e Molhados explodiu num sucesso. Meses depois. E um cara quebrou a perna, um cara que fazia um personagem nessa peça. Então, antes de fazer o Pedrinho, ela falou, eu preciso que você entre lá no final de semana, porque um moço se machucou, não vai poder fazer a peça. Eu fui lá, ensaiei rápido, no final de semana entrei, era um personagem pequeno, mas eu entrei e fiz a temporada inteira. Ney Matogrosso ficava sentada na porta do teatro entre uma sessão e outra de domingo, fazendo miçanga para vender. Ney Matogrosso tinha 30 e poucos 30 anos. Tinha 30 anos. E nunca mais parei. Nunca mais fiz outra coisa. As coisas foram fluindo, foram acontecendo. Depois comecei, com 16, 17 anos, comecei a gravar telecurso segundo grau, dava aula. E como eu estava no colégio, eu sabia muito das matérias, né? Então, eu dava aula com naturalidade, fazendo aquelas equações de primeiro grau, equação de segundo grau, ou dava uma aula de história. Trabalhei muito na TV Cultura. Tá, e para chegar na TV Cultura e começar a ter intimidade com as câmeras, porque aquilo ali ainda era talvez muito novo para ti, se passaram 4, 5 anos. Não, era muito novo. Muda o cenário, mas câmera. Com 17 anos eu fiz a minha primeira peça adulta. Tá. E o diretor dessa peça adulta era um cara que dirigia o telecurso segundo grau na TV Cultura. Tá. Eu acho que ele me viu fazendo a peça, falou, menina, você não quer gravar uns programinha lá? Não sei o quê. Aí eu fui, eu ganhava uma grana, né? Eu fui lá, e aí eu comecei a perceber como é que funcionava a câmera, como é que era o negócio, né? Às vezes falavam, para de se mexer, você está se mexendo muito. Aí você começa a tomar consciência do que é a coisa. Eu fiquei uns 2, 3 anos gravando telecurso segundo grau toda semana, até que em 79 eu entrei para a TV Tupi, que fechou. Não existe mais. Não existe mais. Desde 1980. A TV Tupi fechou, mas em 79 uma amiga me falou, não sai de casa que o Avancini vai te telefonar que estão precisando de um personagem aí. Aí me ligaram mesmo. Aí eu fui lá e tem uma porção de histórias curiosas nessa minha ida lá, mas ele falou, anda, fala, vem cá, o salário é esse, quer? Falei, quero. Falou, tá bom, então desce lá, pega os capítulos, começa a gravar amanhã. O Avancini já era o Avancini. Já era, né? Já era muito Avancini. 15 anos já de Avancini, não, né? Mais ele ainda. Era muito Avancini. Ele era muito Avancini, muito. Era... E todo mundo morria de medo do Avancini. Eu nem sabia, mas todo mundo morria de medo dele, porque ele era cruel, mas era um dos caras que mais entendia de televisão. Quem era esse primeiro elenco, Giuseppe? Nissete Bruno. Eu fiz par com a Beth Goulart nessa novela. Nissete Bruno, Beth Goulart, Adriano Reis. Tinha Walter Foster. Walter Foster fazia o meu pai. Você nem tem ideia de quem seja Walter Foster. O Walter Foster, não. Não tem nem... Ele era um dos galãs antigões, sabe? Mas antigões mesmo. Usava um bigodão assim, usava aquele externo com lenço no bolso. Sabe aquele tipo de galã das antigas mesmo? Um monte de gente importante. A novela batia a Globo. A novela batia. E não acabou. A Tupi começou... Já estava mal das pernas há muito tempo. A novela, embora fizesse muito sucesso, a Tupi fechou, faltando 20 novelas, 20 capítulos para a novela acabar. Até hoje ninguém sabe o final. Ainda hoje alguns coroas me falam, Giuseppe, aquela novela na TV Tupi, como é que ia acabar? Eu falei, não sei como é que ia acabar, porque a gente não sabe. A novela acabou não terminando. A novela acabou não terminando. Depois fui trabalhar com a Avancini
na Bandeirantes, que fazia novela, fiz novelas incríveis lá na Bandeirantes. Trabalhei no SBT, quando ainda era TVS. Antes de ser Era SBT, TVS, era né? TVS. Isso. SBT, Manchete, onde eu fiz, inclusive, uma novela que gravou muito aqui no Sul, perto ali de Livramento, que se chamava Ana Raiz é Trovão, que a gente viajava com a equipe inteira. A única novela que eu tenho notícia no Brasil e no mundo que não teve uma cena de estúdio. Era tudo externa. A gente viajava com toda a equipe e todo o elenco para todos os lugares. Em Piratini, por exemplo, que foi a primeira capital, nas Missões nós fomos também. A Piratini foi a primeira capital do Rio Grande do Sul. É uma cidade que na época era pequena e imagino que ainda hoje não seja Ainda grande, é pequeno, né? né? Uhum. Então não tinha hotel para acomodar aquela quantidade de gente. Então não sei o que a Manchete fez, que ela convenceu moradores, falou assim, me aluga a tua casa por um mês. Aí devia ter oferecido uma grana legal, a pessoa saía da casa, ia morar com a irmã na outra casa e alugava a casa por um mês, e a gente ficava na casa da pessoa. E era assim, 300 pessoas viajando, era muita gente viajando. Nossa Senhora. Uma trupe. E a gente passava um mês aqui, um mês ali, um mês ali, um mês ali. Foi mais de um ano gravando essa novela, sem uma cena de estúdio, foi muito legal. E nossas histórias vão se misturando e a gente já não sabe mais o que falar, né? Pergunta alguma coisa que eu respondo. Essa novela teve Almir Sater, né? Almir Sater. Eu conheci Almir Sater musicalmente, artisticamente num todo, ali, mas essa novela é pré-Globo e eu queria saber, assim, foi um grande sucesso também, fez outras novelas na Manchete, mas queriam saber um pouco mais de bastidores sobre esse momento em Piratini, porque vocês estavam ali com um grande elenco, vocês tinham noção que isso já atingiu o Brasil inteiro em termos de popularidade, né? Tinha. Nossa, vinha gente de outras cidades assistir a gravação. Era uma loucura. E era muito gostoso, às vezes, à noite, depois que acabava a gravação, tinha o Almir e tinha um outro músico famoso, não vou me perdoar por esquecer o nome dele agora, mas que é um puta músico também. Então, a gente ficava cada um num lugar assim, nas várias regiões por onde nós andamos. Eu me lembro muito bem que uma vez a gente estava em Itatiaia e a gente estava numa pousada que tinha vários chalés assim, e aí, de noite, assim, estava aquele silêncio daquela noite assim, de repente o Almir começava a tocar viola na varanda dele, sabe? Porque músico é obsessivo, né? Toca o tempo inteiro, né? Aí você começava a ouvir aquela coisa linda do cara tocando aqui. Ah, o Antônio Nóbrega, agora me lembrei. Antônio Nóbrega. Antônio Nóbrega, famosíssimo, toca tudo, num outro chalé lá em cima. Assim, aí ele via o Almir tocando aqui, ele pegava lá um saxofone, um clarinete, ele tocava tudo. E alguma coisa ele pegava para tocar lá e começava a tocar lá em cima. Era bonito, sabe? E o Almir é um cara, tanto o Almir quanto o Nóbrega são caras e eu lamento não ter tido muito mais contato com o Almir, porque ele é um cara muito legal. Ele vem seguido fazer shows aqui no Rio Grande do Sul, Ele lá em ele é Curitiba um outro que também, né? valoriza muito as coisas da terra. Bom, fechando então, de Ana Raiz e Trovão, vocês pararam a cidade literalmente, eu imagino, né? Em Piratini Vocês pararam a cidade, né? paramos a cidade Vocês pararam. literalmente. E eles construíram até alugaram um lugar lá para fazer um restaurante onde a gente comia. Quem dirigia a novela era o Jaime Monjardim. O Jaime. E a gente ia comer no Monja. Botamos o nome no restaurante de Monja, mas não era um restaurante. Era o nosso refeitório onde o pessoal fazia a nossa comida ali e a gente comia ali. Aí nós mudamos a rotina da cidade completamente. Vinha gente de todos. Eu lembro que em diversos desses lugares vinha excursão. Nossa. Vinha excursão para ver a gente gravar. E era uma novela legal que tinha rodeio, eu não sei como é que essa novela foi para o ar, porque foi um desafio de logística,
muito grande. E não era como é hoje, que é tudo digital, fitinha. Era aquelas fitas desse tamanho assim, para gravar. Às vezes você estava no meio de uma arena de rodeio e o capítulo precisava ir para o ar no dia seguinte, tinha que mandar a fita para o Rio de Janeiro e tinha que levar a fita física. Então, o câmera tirava a fita, entregava na mão do produtor, o produtor saía correndo dentro da estante, entregava a fita para alguém que corria com essa fita, não sei para onde, Para Pelotas. para a fita chegar. Para a fita conseguir chegar no Rio de Janeiro, para o cara editar a fita, para a fita ser colocada no capítulo, para ir para o ar. Era uma loucura, uma loucura. Esse teu relato sobre essa passagem de vocês por Piratini, isso aí é incrível, porque eu fico pensando aqui na maneira com que as pessoas estão tentando encontrar um sentido artístico de buscar uma colocação em algum lugar, e as oportunidades não vêm, de repente aconteceu que nem tu foi buscar uma caixa para uma pessoa, ela foi lá e viu que tu poderia ser um potencial visual, assim, que ali poderia ter. Passou aqui no podcast um artista chamado Cristiano Quevedo, ele é de Piratini, ele é um dos grandes cantores nativistas aqui do estado do Rio Grande do Sul, e ele contou numa passagem do podcast que ele só teve acesso à música, só teve acesso à cultura, porque ele estava lá nas gravações de vocês todos os dias em Piratini, vendo o Almir Sater, é o Cristiano Quevedo. Ele contou aqui. Ele contou aqui nesse podcast. Ele é um artista muito popular na cidade. Só. Imagina um moleque que quer ser um violeiro e olha para o Almir Sater arrasando. Ele viu em loco. Não, e toda a movimentação, todo o gestual, o corporal de vocês, dos atores, das atrizes, né? Ele viu que ali teria uma possibilidade. Que bonita essa história, que isso é verdade, é o Cristiano que Quevedo. Legal. Eu vou depois falar para ele isso, para ele dar esse relato em áudio, de alguma forma, para que tu saiba mais detalhes. Mas nós temos aqui no podcast essa história. A partir dali, ele falou, cara, eu moro aqui em Piratini, eu achava que eu nunca ia sair 10 quilômetros daqui, agora eu vejo que eu posso. Eu tenho a chance de fazer isso. E nesses dias atuais, Giuseppe, como é que tu tá vendo esse pessoal novo se interessar pelo teatro? Tem muita gente que vai nos espetáculos, deve te perguntar muitas coisas. Como é que tu tá vendo essa renovação artística, principalmente sobre o teatro? Nem falo sobre TV, sobre outros veículos, porque a gente às vezes se confunde quem realmente quer ser artista, quem realmente quer ter o ofício de artista e quem quer aparecer. Mas no teatro, a luta é árdua. Como é que tu tá vendo essa nova geração relacionada à prática mesmo no tablado, no palco? Não vejo com muito entusiasmo, porque as pessoas querem saber pouco disso. É uma parcela muito pequena de jovens atores, existem, mas é uma parcela muito pequena de jovens atores que se interessam por teatro. Porque teatro não dá dinheiro. Teatro dá pouca visibilidade. Entendeu? Se eu fizer uma ponta numa novela, em 5 minutos que eu estou numa novela, vão me ver mais do que se eu ficar 10 anos fazendo uma peça de teatro, né? Então, eu sinto até com certo pesar que isso se reflete na arte e se reflete no teatro, mas não é um problema só da arte e do teatro. Eu acho que é um problema da modernidade, que é e eu não estou falando disso porque eu sou coroa, não. Eu estou falando isso baseado num pensamento pessoal mesmo, de que é importante que a gente reflita sobre isso, sobre inteligência artificial, sobre as redes sociais, sobre essas coisas todas, porque a gente está perdendo a nossa profundidade humana. A gente está delegando à tecnologia uma coisa que é exclusiva nossa e que nós vamos acabar desaprendendo enquanto ser humano, que é a capacidade de se sensibilizar, de olhar um no olho do outro. Às vezes estamos eu e você sentados aqui 2 horas juntos e a gente se fala através do WhatsApp, não olha mais para a cara um do outro, né?
Eu não tenho nada contra o WhatsApp, eu acho espetacular, nem contra computador, nem contra inteligência artificial, mas eu acho que é muita falta de amor próprio uma pessoa fazer TCC para a faculdade e botar no chat GPT, eu quero um TCC sobre a psicologia na terceira idade. Uhum. Aí, em 5 minutos, sai um TCC, a pessoa apresenta o TCC, passa na faculdade, se forma e vira um psicólogo medíocre, porque ele não sabe nem o que está escrito ali, né? O que nos torna diferentes dos outros animais é a capacidade que a gente tem de raciocinar, a capacidade que a gente tem de se emocionar com as coisas, Exato. a capacidade de quebrar a cabeça para falar, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Né? O que eu tenho que fazer para escrever a porra de um TCC? O que eu tenho que ler? Né? Quando eu dou o workshop para jovens atores, eu procuro usar um argumento que eu acho que é um argumento que comove mais do que falar sobre sociologia, sobre psicologia. Até porque eu acredito firmemente nisso. Quem lê mais namora melhor. Isso sensibiliza mais os meninos. Uhum. Você está entendendo? Porque se você tem vocabulário, você tem mais argumento como a menina ou como o menino. Você sabe mais como você compreende mais o mundo. Você sabe interpretar uma notícia de jornal. Você cai cai menos em fake news. Você não se deixa levar por uma coisa que você fala não. Se você tem treino de leitura, você fala não, isso aqui não está certo, né? Vou investigar isso em outra fonte porque isso aqui não está combinando com o que eu tenho visto por aí. Exato. Né? Então, em relação a tudo isso que você está falando, é isso que eu acho, entendeu? Que a gente não pode abrir mão da única coisa que nos diferencia dos outros. Então, eu sinto que a juventude, minha mulher de vez em quando fala isso assim, você é antigo, esses meninos hoje em dia tá tudo com 20 anos, tudo milionário. Olha, assim, mas eu quero saber, eles são atores? Entendeu? Eu quero ser ator, né? Ou eu quero ser um grande médico, entendeu? Ou eu quero ser um grande arquiteto, né? Hoje em dia não precisa mais saber nada, eu boto ali o programa tal faz o... Sim, o programa tal faz, mas você precisa saber fazer. É isso que faz da gente diferente, né? Então, eu vejo com uma certa tristeza que a geração mais nova, com exceções, existem, mas se interessa pouco por teatro, porque o teatro não dá esse retorno imediato que as pessoas querem aos 20 anos. E o que acontece? Começam a fazer televisão. E por que, entre outras coisas, não é só por isso, mas por que o Ibope das novelas cai? Porque não é que não deva ter gente nova, é preciso ter gente nova o tempo inteiro. O tempo inteiro é preciso ter gente nova. Mas você precisa ter, junto com essa gente nova, uma porção de gente que tem consistência para que, junto com essa gente nova, consigam um resultado legal. Agora, se você faz uma cena com 10 pessoas, 10 novos, 10 pessoas que não têm noção do que seja interpretar, sai um negócio que a dona de casa em casa fala assim, não estou acreditando nisso. Sabe? Não estou acreditando nisso aí. Aí a pessoa muda de E o público canal. percebe, o público O sabe. público percebe. Sabe. A pessoa, às vezes, não sabe nem o que ela não está gostando. Às vezes, ela não sabe nem o que ela não está gostando. Mas o fato é que ela não está gostando. Ela fala, deixa eu ver aqui no outro canal o que está acontecendo. Por isso que, não é só por isso, né? Mas essa é uma das razões que faz o Ibope cair também. Porque é preciso ter competência para fazer qualquer coisa. Né? E quando eu falo, no meu caso, porque
eu sou ator, mas em qualquer área profissional, né? E a nossa área tem uma peculiaridade que, por exemplo, você não acorda de manhã e fala assim, eu vou ser médico. Aí eu boto um jaleco com o meu nome aqui, vou para um consultório e começo a operar as pessoas, né? Existe um maluco ou outro até que faz isso, tem. né? Mas agora, no teatro, não. O cara acorda de manhã e fala, eu sou ator. Aí você vai falar o quê pro cara? Que ele não é? Você vai falar que ele não é? Aí ele diz que é. Mas não estudou, não sabe, não viu, não conhece, não leu, não fez, não tem bagagem para fazer aquilo, né? Às vezes dá até certo. Às vezes tem gente que é tão bom que dá certo sem fazer nada. Mas, em geral, não resiste ao tempo. Em geral, não resiste ao tempo. E o Wolf veio aqui também. E ele comenta a mesma coisa que você, que para que isso dê certo também é necessário ter o olhar de uma pessoa que veja que aquilo ali pode realmente ter um potencial. Quando esse desejo, esse querer vem da pessoa, se eu quero ser ator, eu quero ser atriz, isso realmente esbarra e acaba não evoluindo. A gente estava conversando antes aqui, a tua primeira novela, que eu errei o ano, era muito criança, mas 88, né? Vida Nova. Na Ali, Globo. na Globo, ali, primeira novela na Globo, já tinha passado por várias emissoras. Ali tinha Ioná Magalhães, Carlos Zara, Petrim, Paulo José, Lauro Corona, Débora Evelyn, Débora Patrícia Pilar, que era meu par. Quer dizer, na verdade, ela já era mais famosinha do que eu. Eu era o par dela. Tu chega contratado, tipo, vamos fazer essa e vamos ver o que acontece. Como é? Foi a negociação? Não, eu Como é que fiz foi? um teste para fazer essa novela. Eu fiz um teste. Eu lembro, inclusive, até hoje, agora já nem tanto mais que ele está velhinho, mas o Mauro Mendonça Sim. deu réplica para mim no teste, Aham. né? Porque ele era contratado lá da Globo, acho que falaram, Mauro, vem cá, faz uma cena com esse menino aqui para ver o que acontece, né? Aí eu entrei, passei o texto com ele, fiz o teste, acabou o teste, o diretor me pegou, nós entramos no elevador, subimos na sala do Paulo Biratã, o cara falou, é ele. Contratado. Na hora. Na hora. Acabou o teste. Não foi contratado na hora, não. Ele olhou para mim e falou assim, tá bom, pode ir para casa que a gente liga. Ah, tá. Aí, já tinham me escolhido. Aí eu fui para casa, em São Paulo, passou uns 15 dias, me ligaram, falaram, vem, assinei e comecei a fazer. Foi assim. E ali tu embala uma novela atrás da outra. Aí foi muito curioso, porque a novela nem tinha acabado e o Jaime Monjardim me chamou na Manchete. Eu ainda estava gravando Vida Nova. Ele me chamou na Manchete para fazer Cananga do Japão. Eu cheguei para esse mesmo Paulo Biratã, não tinha acabado de gravar a novela ainda. Falei, Paulo, o Jaime está me chamando lá na Manchete para eu fazer a próxima novela. Ele está me oferecendo 3 vezes o que eu ganho aqui. Paulo, você não precisa me pagar 3 vezes o que eu ganho aqui, mas me contrata. Ele falou, pode ir. Eu falei, Paulo, me contrata, não precisa me pagar o que ele vai me pagar lá, não, porque a Manchete pagava bem pra caramba. Não é à toa que faliu, né? É verdade. É verdade, né? Não precisa me pagar aquilo, não, cara. Mas me contrata. Não, pode ir. Eu falei, Paulo, eu vou ter que começar a gravar lá e eu estou gravando aqui. Ele era uma pessoa flexível na conversa, não, ele era um intransigente. O Paulo era famoso por ter várias pontes de safena, que ele apelidava cada ponte com o nome de um ator que dava problema para ele. Então, essa é a ponte Mário Gomes, essa é a ponte não sei quem, essa é a ponte não sei quem. Paulo não vale a pena. Te liberou. Ele te liberou. Aí eu falei, Paulo, mas eu vou ter que começar a gravar lá e eu estou gravando aqui. Ele falou, pode ir. Eu falei, vou ter que assinar contrato lá, eu estou contratado aqui. Ele falou, assina. Eu fiquei contratado da Manchete e da Globo 2 meses. Nos dias atuais isso não existe. 2 meses.
Eu gravava num lugar e me gravava no outro. E batia as agendas? Ah, batia, mas dava-se um jeito, ia me virando. O Jaime sabia, eu falei, ó, Jaime, eu vou fazer, mas eu ainda estou gravando lá. Estúdio ou Cananga também Não, foi Cananga tinha muito, estúdio. muito externa? Cananga, não, tinha externa, mas tinha muito estúdio. Porque era uma novela de época. Minha mãe era Sim. Tônia Carreiro. Texto de Minha Tezuka parceira, Yamazaki. o texto era do Ah. Wilson Aguiar, a direção era Direção da Tezuka. da Tezuka e do Jaime. Ah, eles dividiram. Nós fomos gravar Lua de Mel, eu e a Torlone, nós fomos gravar Lua de Mel em Paris. Essa história é tão engraçada. E a novela era bem sexy, a Manchete gostava de gente pelada, né? A Manchete gostava começou nas revistas, né? Aí nós fomos gravar a Lua de Mel, eu e Cristiane Torlone, em Paris. Fomos gravar no hotel onde estava hospedado o Adolfo Bloch, em Paris, que corria o boato que o Adolfo Bloch não morria porque ele ia para Paris trocar o sangue, sabe uma coisa? Que ele ia trocar o sangue em Paris, então ele estava sempre lá em Paris, o Adolfo Bloch. Que é o dono, né, Era o da dono Manchete, da Manchete, né? da revista Manchete. Isso, né? Era um cara legal pra caramba. Era um cara muito legal, o Adolfo Bloch. E a gente estava gravando pelado numa Cananga do Japão, lá num hotel intercontinental. Tinha shake no hotel. Era uma coisa... Não é à toa que faliu. Era uma coisa muito... Era muito chique. Muito chique. Levei minha mulher. Cristiane levou o marido dela. Aí estavam os dois. E a minha irmã estava na Suíça, porque como eu tenho muito parente na Itália, minha irmã tinha ido visitar uma tia minha na Suíça. E como ela soube que eu estava em Paris, ela convenceu a minha tia a ir nos visitar. Mas eu não sabia disso, que ela ia fazer isso. Menina, estávamos pelados, gravando numa cama. O Jaime falou, ok, vamos mudar um pouco a luz agora aqui, né? Vamos mudar um pouco a luz agora aqui. Aí a gente saía, imediatamente alguém dava um roupão para a Cristiane, dava um roupão para mim, eu enfiei o roupão assim, fui saindo do cenário, ia saindo pela porta da suíte, estava assim, ó, com o roupão, pelado, assim com o roupão. Na hora que eu dou de cara assim na porta, antes de fechar o roupão, eu vejo minha tia, minha irmã e uma prima que eu nunca tinha visto na minha vida. E a minha tia me viu peladinho, com o roupão aberto assim. A minha irmã ficou meio assim, a minha tia Caia, ela era muito engraçada. Ela rolou de dar risada, minha prima ficou meio... E não sei como é que a minha irmã conseguiu subir naquele hotel com tanta segurança. Ela subiu no hotel e me pegou pelado. Foi tão engraçado. Foi tão engraçado. O Jaime queria gravar na Torre, mas não tinha licença, porque foi justamente no ano do bicentenário, acho que da Revolução Francesa, não sei do que, era uma data muito importante na França. Aí ele não conseguiu autorização para gravar na Torre e falou, mas eu vou gravar. Aí nós botamos a roupa de época dos personagens, ele alugou uma câmera Super 8 e ele subiu como se a gente fosse turista. Perceberam? Ele subiu gravando. Só que ele comprou uma câmera alugada e a câmera estava muito suja. No dia seguinte, ele amanheceu com o olho desse tamanho, que ele pegou uma conjuntivite da câmera. Nossa. Meu Deus, quanta história, né? Mas imagina, são 54 anos de carreira. Quanta história, meu Deus. Dezenas de novelas, peças teatrais, o cinema também. Tu tem uma passagem muito longa, né? Também pela Rede Record. Tu trabalhou em todas as emissoras de televisão. Todas as emissoras de televisão. A gente tá com... Pô, temos mais 6 minutinhos, mas dá tempo ainda de mais uma perguntinha antes da gente se encaminhar pro final. E a alegria agora de... Além de estar fazendo a peça, né? O teu livro saiu há 4 anos. Tu poder... Eu diria que já é quase um legado. Podemos dizer que já é um legado, trabalhar em cima de um legado. Eu não tô, deixa eu te falar. Me conta um pouco disso. Eu não tenho muito essa pretensão. Eu já vi gente tão importante morrer que ninguém lembra mais. A gente
a gente é muito passageiro. Então, a gente tem que buscar o nosso prazer pessoal enquanto a gente está vivo e tentar passar um pouco dessas emoções, no caso da gente que trabalha com emoção, passar um pouco dessa emoção quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, passar para as pessoas. O que virá depois, se é que alguma coisa virá depois, entendeu? Está fora do meu controle. O que está no meu controle é fazer o meu melhor enquanto eu estiver vivo. Não tenho nenhuma pretensão de legado. E tu acha que enquanto tu tá ali atuando no palco, tu tá vendo cada face uma diferente da outra, tu tá vendo que há uma renovação de público, porque para que essa matéria cultura, essa matéria teatro, palco, ela continue se estendendo, a gente precisa também Olha, do outro desde lado, que eu né? comecei a fazer Renovação. teatro, que eu comecei a conviver nesse ambiente, eu ouço que o teatro vai morrer. Há 58 anos eu falo, agora o teatro vai Mas morrer. é que nem o samba, não morre. O teatro não vai morrer. E você quer saber? A minha teoria é que toda essa tecnologia, ao invés de prejudicar o teatro, vai valorizar o teatro por uma Claro. questão muito simples. Chega um momento na vida de todos nós que a gente precisa dessa interação humana. A gente precisa de um pouco de humanidade. E a única coisa que está sobrando dessa humanidade é o teatro, onde uma pessoa fica de cara com uma outra pessoa, ouvindo da voz de uma outra pessoa alguma história, né? Então, teatro não vai morrer, o teatro vai se renovar, o teatro sempre se reinventa e foi a primeira que surgiu desde as pinturas rupestres nas paredes das cavernas. A única coisa que surgiu e que faz parte da alma humana é justamente essa coisa de contar a história um para o outro, que é assim que a gente chegou até aqui, nesses milênios de civilização. É através dessa contação de história, né? Então, eu tenho firme convicção de que o teatro não vai morrer e que as tecnologias podem mudar à vontade. Eu tenho convicção de que o teatro continua firme. Que espetáculo. Eu fico muito feliz porque eu, enquanto público, eu posso te dizer que quando eu era mais jovem, nós não tínhamos acesso ao teatro, nós não tínhamos possibilidades financeiras de assistir, e hoje eu vejo que tem muitas pessoas que podem assistir, tem valores acessíveis, tem valores meia entrada para estudante, meia entrada para as pessoas que têm mais de 60 anos, isso é muito bom. E o meu grande prazer, mesmo sendo músico, hoje em dia é assistir o teatro. É ali que naquela hora e meia, naquelas 2 horas ou 3 horas, dependendo se é um Depende. musical, todos os problemas ficam lá do lado de fora, não consigo pensar em mais nada, só consigo pensar naquele espetáculo e defino a minha vida ali. E eu acho que muitas pessoas que vão a uma peça, elas também pensam assim, e a gente agradece vocês, atores e atrizes, a isso. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho, foi muito agradável, foi muito interessante, e eu só gosto de repetir, tudo que a gente faz é cultura. Então, é importante que a gente valorize isso. Muito obrigado, Giuseppe. A gente tem um presente aqui para Oba! você, que é um brinde, um mimo da Panutrir. Quando a saúde e o sabor se encontram aqui, ó, vai Vou levar para casa Vou levar, claro que um vou. kit de pães Muito obrigado, maravilhosos. gente. E é Olha que gostoso, bonito, Giuseppe. gente. Olha que legal. Muito, muito obrigado a você. Obrigado pela gentileza. Obrigado a todos vocês. Nos vemos por aí. Com certeza. A gente deseja que nos próximos espetáculos continuemos com mais audiência, que as pessoas do Brasil inteiro possam ter a possibilidade de te ver pessoalmente. E também tem isso. Embora tu tenha nos falado que realmente tu não pensa no legado, mas nós, enquanto público, é muito legal saber que tem um ator do teu calibre que está aqui na nossa cidade, Porto Alegre, onde a gente possa te ver pessoalmente, tem a possibilidade de ver pessoalmente pessoal que te viu em tantas novelas, pessoal que já te viu no teatro, pessoal que já te viu no cinema, poder ter a possibilidade de ver a tua atuação de perto, frente a frente, nós agradecemos, isso é muito legal. Muito obrigado. Obrigado, querido. Giuseppe. Um grande prazer. Foi muito bom ter vindo aqui. A gente agradece Obrigado. muito. Giuseppe Oristânio,
ator brasileiro, a gente precisa sempre saudar, viva o ator brasileiro, viva a atriz brasileira. Voltamos num próximo episódio aqui no Deu Jazz. A gente precisa da curtida de vocês, do compartilhamento. Pode também, né, deixar uma mensagem ali, aqui no programa principal, nos cortes. Isso aqui vai pro TikTok, isso aqui vai pro Instagram e principalmente no YouTube. Só que assim, se inscreve no canal para que esse podcast continue aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora. A gente precisa da inscrição de vocês, porque é muito importante. Voltamos no próximo programa com outro convidado ou outra convidada aqui no Deu Jazz, tá bom? Tchau, tchau!